Irmãos, graça e paz a todos. Estamos aqui para mais uma exposição dessa maravilhosa série que iniciamos no livro de Obadias. Obadias, que está entre os profetas menores. E a expressão profeta menor não está falando sobre a estatura do profeta, e sim sobre o conteúdo do seu livro, da mensagem do seu livro, que é uma mensagem curta. Porque os profetas menores são grandes mensagens em pequenos livros. E o livro de Obadias é o menor livro entre os profetas menores e o menor livro do Antigo Testamento, contendo aí 21 versículos. E a mensagem de Obadias é contra os edomitas e da sua destruição iminente. Por quê? Porque os edomitas, os descendentes de Esaú, irmão de Jacó, e os edomitas eram consanguíneos dos israelitas, mas eles eram cruéis, eram perversos. Em toda a oportunidade que eles tiveram de ajudar o povo de Israel, seus irmãos, eles não ajudaram. Pelo contrário, ajudaram seus inimigos, os inimigos de Israel, a saquear, a matar. Então, é um juízo severo de Deus contra a arrogância dessa nação. E o livro traz a mensagem clara e específica que Deus é contra os arrogantes, os petulantes, os pescoços duros, né? Aqueles que têm dura cerviz, aqueles que se acham autossuficientes. Inclusive, eu citei na introdução que a nação, ou o povo, ou os edomitas, eles tinham uma posição privilegiada, porque eles habitavam nas fendas das rochas, nas montanhas, né? Inclusive as suas principais cidades, como Temã, como Petra, né? Que eram cidades maravilhosas, eram muito altas, ficavam nas montanhas. E isso se tornava impossível os seus inimigos a atacarem, porque tinha que subir montanha, tinha que escalar. Então era muito complicado essa nação ser destruída. E isso trouxe a essa nação uma altivez, uma petulância, né? Uma soberba terrível. E Deus não suporta o soberbo. E a mensagem de Deus aqui é contra a arrogância, contra a soberba, contra a petulância, né? E dependendo da posição que eles estavam, uma posição onde eles olhavam as outras nações de cima para baixo, pensando que jamais seriam destruídos, e Deus vai mostrar para eles, por meio de Obadias, que coitado deles, Deus iria destruí-los. E você pode ler como Jeremias capítulo 49, versículos 14 a 22, o juízo de Deus contra essa nação também, os edomitas, que Deus iria destruí-los. Como também Malaquias capítulo 1, versículos 4 e 5, Deus falando que iria destruí-los. Como também o profeta Amós, capítulo 1, há uma profecia direcionada aos edomitas, que Deus iria destruí-los por causa da sua arrogância, da sua petulância. Eles não eram um povo humilde, pelo contrário, era um povo totalmente petulante e arrogante. E essa briga entre os dois irmãos, Esaú e Jacó, por causa, vocês conhecem, né, a história da primogenitura. Esaú vende a primogenitura para Jacó, que ele estava com fome, e por causa de um prato de lentilhas, ele acaba vendendo. E o primogênito, ele tinha uma proeminência maior. A metade dos bens do seu pai era passado para o primogênito. Era o primogênito que assumia a responsabilidade, as rédeas da família quando o pai falecia, quando o pai morria. E Esaú desprezou tudo isso. Desprezou tudo isso. E Jacó acaba sendo abençoado no lugar dele. E ele, depois que descobre isso, fica indignado, fica nervoso. Jacó tem que fugir. Vocês conhecem a história. Anos depois, Jacó já está bem de vida, já está rico, abastado.
e se encontra com seu irmão, há perdão, os dois se abraçam, se beijam ali. Há uma das maiores histórias, né, de reconciliação na Bíblia entre Esaú e Jacó. Mas essa reconciliação não aconteceu com seus descendentes. Pelo contrário, houve uma aversão. Os edomitas odiavam o povo de Israel. Os edomitas, em vez de se unir ao povo de Israel para serem abençoados também, porque as bênçãos de Deus se cumpriu, as bênçãos que Deus prometeu a Abraão se cumpriu tanto em Isaque, seu filho, como se cumpriu em Jacó. Jacó foi escolhido e seus 12 filhos como a nação, né? Ou as 12 tribos que compunham a nação de Israel, a nação eleita, a nação escolhida. É nessa nação que as bênçãos se cumprem. E Deus não escolheu Esaú e nem os seus descendentes. Deus escolheu Jacó. A proeminência estava em Jacó e não em Esaú. E na segunda exposição, né, a primeira foi a introdução e a segunda eu falei da primeira parte, que é dos versículos 2 a 9, que é a declaração do juízo divino ou do julgamento divino contra Edom, aonde Deus ali faz 5 declarações. A primeira declaração está nos versículos 2 a 4, aonde o orgulho de Edom seria arrasado. A segunda declaração está nos versículos 5 e 6, aonde a riqueza de Edom seria saqueada. A terceira, as alianças de Edom seriam rompidas. Versículo 7. Os seus amigos, os seus aliados, iriam se tornar inimigos. O versículo 8 é a quarta, né? A sabedoria de Edom seria destruída. E o quinto, a quinta advertência aí, o exército de Edom seria derrotado. Versículo 9. Então, a sua posição privilegiada entre as montanhas, as suas cidades construídas e feitas nas rochas, não iria servir para protegê-los, para abrigá-los. Pelo contrário, eles seriam totalmente extirpados, totalmente aniquilados, como isso aconteceu. Aonde estão os edomitas? Aonde estão os descendentes de Esaú? Acabou. Então, é uma dura mensagem contra a arrogância, a soberba, a empáfia, o pescoço duro. Deus não suporta arrogante. Deus não suporta soberbo. Então, essa é a primeira parte. A segunda parte é a defesa do julgamento divino, que é os versículos 10 a 16, que nós iremos fazer agora, a exposição, aonde Deus vai falar, né, por meio do profeta Obadias, sobre os 4 pecados. São 4 pecados que Deus aponta aqui dos edomitas contra os seus irmãos, contra os seus consanguíneos, os israelitas, a nação de Israel, a nação escolhida. Então, Obadias, ele é ferrenho, assim como os outros profetas também foram, falando da destruição de Edom. E antes de nós começarmos aqui, os estudiosos, queridos, eu abordei para vocês na introdução, eles divergem sobre o contexto histórico que isso aconteceu. 2 posições aí sobressaltam, né? Ou saltam aos nossos olhos. A primeira posição é que Obadias está relatando o dia em que Judá foi destruído pelos babilônicos, quando Nabucodonosor invade Jerusalém. Quem estava lá para ajudar a saquear, para levar os despojos, era os edomitas. Essa é a primeira posição que muitos defendem, apesar de não termos aí dados históricos, né, para afirmar isso. Mas é a primeira posição, que quando Nabucodonosor invade os babilônicos, invade Jerusalém, invade Judá, quem estava lá para ajudar os babilônicos a saquear e destruir o povo, a nação escolhida, o povo de Israel, estava lá os seus irmãos, os edomitas. E a segunda posição, né, que se torna possível, e quando você estuda o contexto aqui de Obadias, é que Obadias está fazendo referência
a uma invasão anterior de Jerusalém pelos filisteus e árabes, durante a qual Edom ajudou os invasores e libertou-se do controle de Judá. Isso está em 2 Crônicas, capítulo 21, versículos 8 a 10, e também nos versículos 16 e 17. E isso ocorreu, essa invasão dos filisteus e dos árabes, durante o governo do fraco rei Jorão, que se casou com a filha do rei Acabe e conduziu Judá ao pecado. E Deus permitiu que a terra fosse invadida e que Jerusalém fosse saqueada como um castigo pela desobediência do rei. Então, essa é a segunda posição que muitos teólogos aí, eruditos, entendem. Eu vou trabalhar com a primeira posição, que é que quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, quem estava lá para ajudar os babilônicos, os inimigos, que estava lá para saquear os despojos ali do povo escolhido, o povo de Israel, eram os edomitas. Eu vou trabalhar com essa perspectiva, tá? Então, os temas aqui também, é interessante nós focarmos nisso, né? Para vocês entenderem, nós focarmos nisso para vocês entenderem, que os temas aqui desenvolvidos por Obadias são, primeiro, o mal causado pelos longos conflitos familiares. O mal causado pelos longos conflitos familiares. Essa briga entre dois irmãos, Jacó e Esaú, teve uma repercussão muito negativa entre os seus descendentes e trouxe o mal e a destruição dos edomitas, que eles nunca perdoaram os seus irmãos, os israelitas. Segundo, a certeza que, a segunda mensagem aqui, o segundo tema, é a certeza de que as pessoas mais cedo ou mais tarde sofrem pela forma como tratam os outros. É a segunda mensagem. A terceira é a certeza de que os inimigos de Israel seriam derrotados e de que o reino seria estabelecido na terra. Os inimigos do povo de Deus seriam e são sempre derrotados, uma hora ou outra. Esses são os três temas abordados aqui no livro de Obadias, que traz também o contexto, né, da arrogância, da soberba dos edomitas contra os seus irmãos. Então, vamos trabalhar agora, depois dessa maravilhosa introdução, os versículos 10 a 16, né, onde ele vai falar dos 4 pecados, tá, abomináveis que os edomitas praticaram contra os seus irmãos, contra a nação de Israel, dos versículos 10 a 16. E o primeiro pecado que Deus aqui, por meio do profeta Obadias, vai denunciar é o pecado da violência contra os judeus, que está nos versículos 10 e 11. Olha só os versículos 10 e 11, que diz assim: por causa da violência feita ao seu irmão Jacó, você ficará coberto de vergonha e será exterminado para sempre. Versículo 11. No dia em que estranhos levarem os bens de seus irmãos, de seu irmão Jacó, você estava presente. Quando estrangeiros entraram pelos portões e lançaram sorte sobre Jerusalém, você mesmo era um deles. Então, o primeiro pecado aqui de Edom que Deus denuncia por intermédio de Obadias é o pecado da violência. É engraçado que, quando Deus fala assim, por causa da violência feita a seu irmão Jacó, a expressão Jacó aqui não está falando do indivíduo Jacó, porque Jacó já havia morrido há séculos, há anos. Mas a expressão Jacó aqui se refere à descendência de Jacó, se refere ao povo, à nação de Israel, a nação escolhida. Então, a violência deles, quando os babilônicos invadiram Judá, quando os babilônicos destruíram o templo, destruíram a cidade, destruíram Jerusalém, quem estava lá presente fazendo maldades, não deixando
os fugitivos irem embora, fugirem, né? E saqueando a cidade eram os edomitas. O povo que, em vez de ajudar, não deixar Israel, Jerusalém, ser saqueada, ser destruída, em vez de ajudar, eles estavam lá ajudando, não os seus irmãos, mas ajudando os seus inimigos. Então a violência deles contra os seus irmãos. Aí Deus fala: você, Edom, vai ficar com vergonha, vai ficar coberta de vergonha e será exterminado para sempre por causa disso. No dia em que estranhos, olha só, levaram os bens de seu irmão Jacó, você estava presente ali. Quando estrangeiros entraram pelos portões e lançaram sorte sobre Jerusalém, repartiram despojos, você mesmo era um deles. É o primeiro pecado, a violência. Então mostra aqui que Deus não tolera a violência contra o seu povo. E quando nós vamos aplicar essa mensagem para os nossos dias, o povo de Deus é eu, é você. Nós somos o povo de Deus. Nós somos a igreja de Cristo. Nós somos o Israel de Deus. Nós somos o povo escolhido, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. E Deus jamais vai aceitar a violência dos inimigos do seu povo. Deus jamais vai tolerar a violência dos inimigos contra a igreja, contra aqueles que querem destruir, contra aqueles que querem matar, contra aquele que querem roubar os despojos do seu povo. Então, assim como Edom agiu com violência para com seus irmãos, Deus estava falando: vocês serão punidos. Qualquer um que toca no povo de Deus é punido. Qualquer um que levanta a mão e levanta o seu braço contra o povo de Deus será punido, porque Deus não tolera aqueles que tocam no seu povo. Essa é a primeira mensagem, e é o primeiro anúncio, e o primeiro pecado, né? A violência dos edomitas contra os seus irmãos. A segunda, né? O segundo pecado é a alegria, é o canto de júbilo com a desgraça ocorrida com seus irmãos, com os judeus. O versículo 12, olha só o versículo 12. Você não devia ter olhado com prazer para o dia do seu irmão, o dia da sua calamidade ou da sua queda. Você não devia ter se alegrado pelo que aconteceu com os filhos de Judá, no dia da sua ruína. Você não devia ter falado de boca cheia no dia da angústia. Então, o segundo pecado que Deus condena aqui é a alegria, é o prazer, né? É o canto de vitória que os edomitas celebraram quando a nação de Israel estava sendo oprimida, estava sendo destruída, estava sendo destronada, estava sendo arruinada pelos inimigos, pelos babilônicos. Então Deus está falando assim: você não devia ter olhado com prazer, você não deveria ter aplaudido, você não deveria ter dado brado de vitória quando isso aconteceu. Sim, que aqui é vingança, né? Como eu não consegui destruir vocês, meus irmãos, os babilônicos, os inimigos conseguiram destruir, arrasar com vocês, arrebentar com vocês. Então há um grito de alegria, há um brado de vitória, né? E isso Deus estava falando: eu vou cobrar de vocês, né? A vingança, cuidado com a vingança. Tem muita gente que torce, muita gente que celebra quando nós perdemos, há muita gente que celebra quando caímos, há muita gente que celebra quando a ruína bate a nossa porta. Há muita gente que dá o brado de vitória, que grita, que fica feliz, que aplaude, dá até uma festa quando nós caímos, quando nós escorregamos, quando nós, o povo de Deus, às vezes não conseguimos ficar de pé, quando pecamos, quando falhamos. E Deus está falando: olha, esse é o segundo pecado. É a vingança, é a alegria, é o olhar de prazer pela derrota dos seus irmãos,
pela derrota dos seus consanguíneos, pela derrota daqueles que vocês deveriam ajudar, daqueles que vocês deveriam estender a mão. Mas eles não fizeram isso. Então, o primeiro pecado, os versículos 10 a 11, é a violência contra os seus irmãos. O segundo pecado é o grito de júbilo, de alegria que eles tiveram, de celebração, né? Um grito aqui de satisfação pela derrota dos seus irmãos. Cuidado para você não se alegrar com a derrota dos seus irmãos, com a ruína dos seus irmãos. Não celebre, não faça isso. Aprenda, tá? A não fazer o que Edom fez, o que os edomitas fizeram. Não faça isso, porque Deus não se alegra. E Deus está falando aqui que eles seriam envergonhados, né? Você não devia, a última parte, ter falado de boca cheia no dia da angústia dos irmãos, dos israelitas. Então tome cuidado com isso. Deus está denunciando aqui. O terceiro pecado de Edom foi a assistência que eles deram ao inimigo, né? Ajudando o inimigo a saquear, a destruir o povo de Deus. Olha só os versículos 13 e 14. Versículos 13 e 14. Que diz assim: Você não devia ter entrado pelo portão do meu povo no dia da sua calamidade. Você não devia ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade. Você não devia ter posto as mãos sobre os seus bens, saqueado os bens dos seus irmãos, os despojos dos seus irmãos no dia da sua calamidade. Você, versículo 14, não devia ter parado nas encruzilhadas, olha só, para exterminar os que escapassem. Você não devia ter entregado ao inimigo os que escaparam com vida no dia da angústia. Então, o terceiro pecado de Edom foi a assistência que eles deram aos inimigos, roubando seus bens, saqueando seus irmãos. Eles começaram a saquear os seus irmãos, os bens do seu povo, tá? Em ter entrado pela porta da frente para roubar, para saquear e para ajudar os seus inimigos. Tá? Eles não deviam ter parado nas encruzilhadas, porque muita gente quis escapar, começou a fugir. E eles faziam o quê? Ficavam nas encruzilhadas, tá? Para matar, para exterminar, para não deixar fugir os seus irmãos, os seus parentes, os seus consanguíneos. Eles matavam, exterminavam. Tá? E eles também não deviam ter entregado ao inimigo aqueles que escaparam com vida. Então eles pegavam, aqueles que eles não matavam, eles pegavam, prendia e levavam até os inimigos. Olha, esse aqui queria escapar, esse aqui queria fugir. Então Deus está denunciando aqui o terceiro pecado, que foi a assistência dos edomitas, dos consanguíneos, dos irmãos da nação de Israel, em conluio aqui com os inimigos. Então eles estavam entregando de mão beijada os seus parentes aos inimigos para serem mortos e para serem levados cativos. E Deus estava falando. E aqui a mensagem é clara. Aquele que saqueia, aquele que rouba, aquele que planeja o mal, aquele que fica esperando, né, nas encruzilhadas, na espreita, para matar, para apunhalar, para roubar, para saquear. Né? Aqueles que entregam os seus irmãos ao inimigo, para o inimigo fazer mal, para o inimigo matar, para o inimigo levar cativo, para o inimigo prender, é destruído. O mal que você faz aos seus irmãos, Deus vai pagar o mesmo mal ou até pior contra você. Então são lições importantíssimas que nós vamos aprendendo aqui. Né? São pecados que você não deve cometer.
pecado da violência contra os seus irmãos, o pecado, queridos, de se alegrar com a desgraça dos outros, o pecado de dar assistência aos inimigos do seu povo. Não é? O texto é claro, é autoexplicativo, os versículos 13 e 14. Os edomitas ajudaram a saquear, entraram pelo portão da cidade, ajudaram a matar aqueles que quiseram, aqueles que queriam, né? Aqueles que fugiram, né? Que estavam tentando escapar, eles estavam matando. E aqueles que eles não mataram, eles prendiam e levavam até o inimigo. E o quarto pecado está nos versículos 15 e 16, que era a desconsideração para com a ira de Deus. Olha os versículos 15 a 16. Porque o dia do Senhor, essa expressão dia do Senhor, sempre se refere a juízo, sempre se refere à justiça de Deus, sempre se refere a um dia da prestação de contas. Porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Você será tratado da mesma forma como tratou os outros. O mal que você fez cairá sobre a sua cabeça, porque assim como vocês beberam no meu monte santo, assim todas as nações beberão sem parar, irão beber, engolir e serão como se nunca tivessem existido. Então aqui, o quarto pecado dos edomitas é a desconsideração para com a ira de Deus. Então, as mesmas coisas que eles fizeram aos seus irmãos, em roubar, em saquear, em matar, em pegar os seus irmãos e levar até os inimigos, em celebrar a vitória dos inimigos contra os seus irmãos, a violência dos inimigos contra os seus irmãos, Deus iria fazer a mesma coisa com eles. Deus iria puni-los. Por isso que o profeta, assim como Sofonias, assim como Malaquias, assim como Amós, né, essa expressão dia do Senhor que os profetas usam é sempre em referência ao dia de julgamento, ao dia de acerto de contas, ao dia que Deus vai julgar, vai punir os inimigos do seu povo. E quando nós entendemos isso e aplicamos para nossos dias, tá? Se refere ao juízo final, aonde todos irão comparecer perante o tribunal para ser julgado, e eles serão julgados, serão condenados segundo as suas obras. Todos os inimigos do povo de Deus, todos os inimigos da igreja receberão a sua sentença, receberão a sua sentença de morte, serão lançados no lago de fogo, serão punidos por causa da severidade, por causa dos atos malignos que praticaram contra o povo de Deus, contra a igreja do Senhor. Então Deus está falando, porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Você será tratado da mesma forma como tratou os outros. Assim como você tratou, tá, de forma venal, maldosa, imperativa, com violência, os seus irmãos, você será tratado da mesma forma, né? Os seus amigos, os seus vizinhos, as nações que vocês fizeram aliança, vão se virar contra você e vai tratar você de maneira severa, de maneira má, com violência, vai destruir vocês, vai acabar com vocês. É isso que o versículo 15 está falando. Porque assim como vocês beberam no meu santo monte, assim todas as nações beberão sem parar, irão beber, engolir, e serão como nunca tivessem existido. Aqui é a promessa da destruição, da erradicação dos edomitas sobre a face da terra, e isso acontece. Cadê os edomitas hoje? Foram destruídos, as suas cidades, as suas capitais, os seus bens foram saqueados, tá? Acabou. E a nação de Israel está aí até hoje, né? Está aí até hoje. Então você vê os 4 pecados aqui que os edomitas praticaram contra os seus irmãos. Relembrando aqui os versículos 10 a 11, a violência contra os seus irmãos.
Segundo, a alegria, versículo 12, a alegria com a desgraça dos seus irmãos, da derrota dos seus irmãos. Versículo 13 e 14, aí vem o terceiro pecado, que é a assistência ao inimigo, a ajuda, em ajudar os inimigos a saquear, a matar, a roubar o seu povo. E a quarta, a desconsideração para com a ira de Deus, versículos 15 e 16. Então, o que nós aprendemos aqui? Aprendemos que violência não compensa, que afrontar o povo de Deus não compensa, que tentar maltratar o povo de Deus, o povo que ele escolheu, não compensa, porque Deus guerreia em favor do seu povo. Deus protege o seu povo, e todos aqueles que querem fazer mal ao seu povo, Deus pune. Todos aqueles que querem fazer mal ao seu povo, Deus vem com juízo, Deus vem com castigo. Deus vem para destruir, para aniquilar aqueles que querem acabar, aqueles que querem erradicar, aqueles que querem tratar mal o seu povo. Então tome cuidado com o pecado da violência. Tome cuidado com o pecado de se alegrar com a desgraça dos outros, dos seus irmãos. Tome cuidado e não dê assistência ao inimigo para destruir o povo de Deus. E não desconsidere a ira de Deus, a ira divina, pois um dia ela virá. E essa ira, o dia da ira do Senhor, está chegando. E vai acontecer quando ele voltar, quando ele retornar, quando ele trazer o juízo a todas as nações e a toda a terra, a todo o planeta. Então, nós terminamos aqui, queridos, mais uma exposição no livro de Obadias. E a última exposição nós iremos fazer é os versículos 17 a 21, que Deus dá uma mensagem de esperança para o povo judeu, para o povo escolhido, para o seu povo. E se vocês gostaram de mais uma exposição bíblica, deixa aqui nos seus comentários, deixa o seu like, se inscrevam no canal se você não é inscrito e acionem o sininho para receberem todas as notificações. Graça e paz mais uma vez. Até as próximas exposições.